Tinha uma etapa sempre que era na Argentina e tal, mas há muito tempo que não rolava. E aí a organização resolveu fazer uma etapa, não lembro agora o ano, acho que 2017, 18 talvez. Não, acho que antes. 16, 17, resolveram fazer uma etapa lá em Buenos Aires e tal. E a gente chegou lá e quando a gente vai fazer essas transmissões internacionais, a não ser de grandes eventos, normalmente são contratadas produtoras do país. Então a gente chegou lá, só que quando a gente chegou para poder fazer, a produtora que tinha sido contratada, na verdade ela não estava produzindo só pra gente, ela estava produzindo para outras emissoras também. Então assim, cara, foi assim, uma loucura. Praticamente a gente botou um evento no ar por WhatsApp. E tipo, com um telefone aqui e conversando com o coordenador por WhatsApp, e mandando mensagem, assim, nada funcionava. Mas a gente costuma falar que, assim, que sempre dá certo. Não se sabe como, sempre dá certo. E no nosso trabalho ali, na verdade, é não deixar transparecer, levar uma transmissão de qualidade e não deixar transparecer para o público toda a dificuldade que a gente está tendo por trás. Esse é o trabalho e quando isso acontece, significa que o trabalho deu certo e funcionou. Mas, assim, a cobertura mais... Não foi a pior, não. Até porque me trouxe muitas coisas boas. Mas a mais difícil para mim, assim, disparado, foi Boca e River, Boca e River Boca e River não, perdão. Cruzeiro e Boca na Bombonera, que foi uma transmissão que foi complicada, a gente sofreu racismo por parte dos dirigentes do Boca, que chamaram a gente de macaco, eu e o outro coordenador de externa que estava na função. Então o cara xingou a gente e deu uma confusão enorme. A gente teve que ter muito sangue frio para não... Eu ia perguntar, como é que, você tá ali trabalhando, tipo cara, assim, teu ambiente de trabalho e os caras fazem uma parada dessa. Não, e assim, foi complicadíssimo porque desde o início, trabalhar no Monumental, no estádio do River, é muito mais tranquilo, assim, a organização é diferente e tal. Na Bombonera é muito mais complexo, porque o que costuma acontecer? Na Conmebol, e aqui é algo que é muito diferente, por exemplo, da Liga dos Campeões, a organização do jogo, ele fica meio que entregue ao clube que é o mandante do jogo, né? Então, assim, credenciamento, tudo isso é resolvido pelo Boca naquela situação. E aí foi difícil em questão de credenciamento, porque a gente tinha um número X de credenciais, e aí quando a gente chegou lá, tinha tipo menos da metade das credenciais, a gente foi conversar e tudo mais, e aí os caras de maneira absolutamente estúpidas, e aí começaram a discriminar a gente, falando que a gente era brasileiro e tudo mais, aquelas histórias que a gente já conhece. Só que é aquilo, né, cara, você tá numa situação fora do teu país, entendeu? Então, assim, depois a gente conversando, a gente falou, cara, assim, graças a Deus que deu na gente um tom de sobriedade, que se a gente faz alguma coisa ali, com certeza que ele ia ser revertido contra a gente, e muito possivelmente a gente não ia conseguir nem colocar aquela transmissão no ar, mas foi absolutamente complicado, e depois na hora eles não queriam deixar os nossos repórteres acessarem o gramado, e aí foi uma complicação enorme, a gente teve que ir lá discutir, e segurar, puxar portão, enfim, Pedro Augusto Corrêa, o repórter da Oportunidade lá de BH. E aí, enfim, deu tudo certo. Aquela história que a gente sempre fala, né? Deu tudo certo, a transmissão rolou, foi ao ar, excelente transmissão, excelente cobertura, mas foi um perrengue. E depois desse episódio, vocês chegaram no hotel, saíram pra jantar, enfim, como é que vocês realizaram isso tudo? Tipo assim, a gente trabalhou, não sei o que, mas aconteceu esse episódio absurdo. Não, cara, assim, a gente voltou, a gente ficou transtornado, a gente voltou pro Brasil transtornado, e aí... O que eu fiquei a par é que a parte da Globo, do jurídico da Globo, enviou uma nota para a Conmebol e tal, citando o fato, o que tinha acontecido e tudo mais. A gente sabe como é que a Conmebol costuma tratar os casos de racismo, né? Mas, assim, é uma cobertura que você trata, obviamente, é marcante pelo aspecto negativo, mas, assim, foi uma grande oportunidade, porque foi uma cobertura que foi extensa, longa e... foi ao ar de maneira muito boa e me abriu portas nesse sentido, entendeu? Tanto é que depois eu voltei à Bombonera para poder fazer um Boca e River, que foi um clima, assim, bizarro. Foi a da semifinal da Libertadores de 2019. A do Gás? Não. A do Gás, se eu não me engano, foi em 2016. Aí teve a final da Libertadores que aconteceu na Espanha. Da Pedrada. E aí teve a semifinal da Libertadores de 2019 que o River passou e acabou sendo perdendo a decisão pro Flamengo. Ah, é verdade. Então. Aí eu fiz o jogo de ida no Monumental, fiz o jogo... Só que esse jogo, incrivelmente, assim, ele foi mais tranquilo de se trabalhar. Eu acho que até pelo receio, pelo medo
de todo mundo, do que poderia acontecer. Eu acho que no aspecto da segurança, assim, acabou sendo um ambiente mais seguro. Obviamente estava assim, muito ali, tudo muito quente, efervescendo, mas acabou que deu, assim, saiu tudo certo. Assim, a gente teve uma reunião na véspera do jogo, a gente teve uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública da cidade de Buenos Aires, eles passaram pra gente como é que era todo o esquema, pediram pra que a gente estivesse 4 horas antes no estádio e tal, então assim, acabou que deu tudo certo. E essa transmissão me abriu uma porta muito legal daquelas coisas que acontecem, né? Eu era o coordenador dessa transmissão e um dos repórteres era o Rafael Sibila, que mora na Argentina. E aí, só que o Rafael, a gente acabou tendo que ficar até muito tarde no estádio para poder esperar todo mundo sair, o sistema de evacuação do estádio, esperar todo mundo sair pra gente poder ir embora. Então a gente chegou no hotel, e aí quando a gente chegou no hotel, o Rafael ficou fechando o VT pro Globo Esporte do dia seguinte até tarde e tal, e ele tinha uma entrada no Redação Sport TV de manhã para poder falar sobre o jogo e tudo mais. E aí, por questão de hora extra e tudo mais, o Rafael não poderia participar do Redação. E aí o Barreto me ligou, e falou assim: Pedrão, cara, então, conheço o trabalho e tal, tudo mais, a gente queria saber se você poderia fazer essa entrada no lugar do Sibila e tal. Eu falei, pô, cara, por mim, ok, só confirma com a minha chefia aí, mas por mim, obviamente, vai ser o maior prazer. E aí ele fiz a entrada, autorizaram, eu fiz a entrada e tal, e aí quando eu voltei pro Brasil, o Barreto me chamou pra conversar e falou, cara, então, pô, a gente curtiu demais sua participação, foi muito legal, queria saber se você tem interesse de fazer parte da mesa regular do Redação Sport TV. Eu falei, pô, cara, óbvio. Assim, o Barreto eu falei lá daquele lance daquela situação do jornal Lance, e, tipo, sentar com o Marcelo Barreto semanalmente para poder falar de futebol, pô, o cara, nessa época que a gente comprava o jornal, ele era o editor-chefe do jornal. Até aconteceu uma situação que foi engraçada. Teve um programa que eu tava citando isso, né? De que, pô, que eu pegava... Minha mãe mandava eu comprar pão, e aí eu, trocado do pão, eram 50 centavos que eu comprava o jornal Lance. E aí ele perguntou, isso quando, cara? Eu falei, 2000, 2001 e tal. Ele falou, eu era o editor-chefe do Lance nessa época. Então, assim, você vê como é que o mundo... Eu vi esse dá vídeo volta, né, no cara? Twitter, eu achei muito engraçado, porque, tipo assim, é exatamente isso, comprar jornal. Eu já sou um pouquinho mais jovem, mas assim, era a mesma coisa. Toda vez que eu passava em frente a uma banca, era o Lance. Sim. Era a revista Placar. Eu acho que isso moldou todo mundo que gosta de futebol, tem mais ou menos até a minha idade, uns 24, 25. Todo mundo comprava jornal e lia revista pra saber. Quem nunca comprou aquele Guia Placar de Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Bem grandão, pô, era muito enorme, era enorme. E eram esses caras que produziam esse material e hoje a gente tem a oportunidade de trocar a figurinha com eles. Isso aí. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.